pessoal. Olha, estou usando luva, máscara e todos aqui também estão. Eu vou retirar a minha máscara, tá certo? Para ficar mais fácil vocês me entenderem, tá bom? Boa tarde mais uma vez, né, pessoal? Já tinha dito, mas não pude dizer. Meu nome é Rosinha, sou professora do 9º ano, tá bom? Um cheiro para os meus alunos, saudade de vocês, pessoal. E hoje iremos ver um assunto super simples, fácil e muito interessante, tá? Que é os processos de formação de palavras. Vocês já pararam para pensar? Nós estamos sempre nos comunicando através de palavras, mas nem sempre nos paramos para pensar como essas palavras elas são formadas. Vamos ver alguns desses processos. E é bem interessante, eu tenho certeza que todo mundo vai amar e vai entender, tá bom? Vejam só, nós temos 2 tipos de processos principais, porém temos outros também. Eu vou abordar e explicar todos. A derivação é bem fácil. A palavra derivada é que ela surgiu de outra palavra, de uma palavra primitiva. Professora, eu fiquei confusa aí. Palavra primitiva é aquela que dá origem a outras palavras. Palavra derivada é aquela palavra que surgiu de outra. Exemplificando vai ficar bem mais fácil. Por exemplo, pão é uma palavra primitiva que deu origem a padeiro, padaria, panificadora, tá certo? Padaria, panificador e padeiro são exemplos de palavras derivadas. Já no processo que eu chamo de composição, é a união de duas, tá certo? De duas palavrinhas que juntas, somadas, elas vão dar origem a uma outra palavra. Exemplo aí, eu tenho o verbo guarda mais o substantivo chuva, tá bom? Juntei aí guarda-chuva, aquele lá que nos dias de chuva a gente não pode sair sem, tá bom? Outros processos, quais são esses? Onomatopeia, redução, neologismo, estrangeirismos e gírias. Nós iremos ver todos bem detalhados. Vamos lá. Vejam só, eu coloquei aí uma tirinha. Amo trabalhar com tirinha, pessoal. Olá, garotinha, dê-me um beijo e terá uma bela surpresa. Um príncipe, pensei que você fosse se transformar num pipoqueiro, num padeiro. Atenção aí a essas duas palavras. Pipoqueiro e padeiro são palavras derivadas. Pipoqueiro vem da palavra pipoca e padeiro vem da palavra pão. Quem conhece aí um pouquinho da turminha da Mônica, tá certo? Vai entender a frustração da Magali, que ama comer. Ela não estava nem aí se o cara se transformou em um príncipe. Ela queria saber que ele iria se transformar. Ela queria que ele se transformasse em alguém que desse comida a ela. Derivação. Nós temos 6 tipos de derivação. Agora iremos ver os 3 primeiros e posteriormente mais 3, tá bom? Derivação prefixal. Acréscimo de prefixo. Para aí, professora, como assim prefixo? Sim, prefixo. Lembra a terminação pré, algo que vem antes. Prefixo é um termozinho que eu vou colocar antes do meu radical. Professora, radical. Já ouvi essa palavra, mas não lembro direito. Sim, você já estudou o radical lá no 6º ano. Nós estudamos o radical dos verbos, que é aquela partezinha que vai se repetir nos meus verbos regulares. Por exemplo, se eu conjugar agora o verbo amar, eu vou ver que o AM vai se repetir em todas as minhas conjugações lá, tá certo? Então, eu digo que ali eu tenho o meu radical. Porém, nos substantivos eu também tenho radical. Radical é a partezinha que traz a significação. Vejam só, eu tenho prefixo. Prefixo é aquele que vem antes. Aquele termozinho que eu vou colocar antes do meu radical. Olha aí um exemplo, desacelerar. Eu coloquei o prefixo des antes do verbo acelerar. Juntei o des mais o acelerar. Temos aí a palavra desacelerar. Prefixo vem antes. É fácil, é super simples de entender, tá bom? Derivação sufixal. Se pré é aquilo que vem antes, su vem depois, tá bom? Lembrar de geografia, mais ou menos. Vejam bem, acréscimo de sufixo. Sufixo, eu tenho aí o exemplo, ismo. É o meu sufixo que eu adicionei
a palavra real. Real mais ismo, realismo, tá certo? Então, é diferente. Derivação prefixal, acréscimo de prefixo, aquele termozinho que vem antes. Derivação sufixal é aquele termozinho que eu vou colocar depois do meu radical da minha palavra, tá bom? Derivação parasintética, acréscimo de sufixo e prefixo simultaneamente. Professora, agora eu não entendi nada. Calma que eu vou explicar, tá certo? Primeiro, parasintética não é nenhum palavrão. Vejam bem, quando eu digo assim, acréscimo de sufixo e prefixo simultaneamente, ao mesmo tempo, tá? Quer dizer o seguinte, que ao meu radical eu vou colocar um prefixo, aquele termozinho que vem antes, e no sufixo, aquele termozinho que vem depois. Olha aí um exemplo. É o meu prefixo magro, o meu radical, mais o meu sufixo é ser. Temos a palavra emagrecer. Super simples, né? Vejam só, eu trouxe um trecho da música de Marília Mendonça. Tá, gravei. Quem não gostar de Marília Mendonça, eu tenho certeza que já viu ela cantando essa música em uma propaganda, tá certo? Em uma emissora aí de TV. Você virou saudade aqui dentro de casa. Se eu te chamo pro colchão, você foge pra sala. E nem se importa mais em saber o que eu sinto. Poucos metros quadrados virou labirinto. Eu não me atrevo a cantar, mas vamos lá. Vejam só, eu chamo a atenção de vocês para a palavra importa. Percebam que a palavra importa é formado pelo prefixo, aquele termozinho que vem antes, e mais a palavra porta. Importa. Eu tenho aí um exemplo de derivação prefixal. Por que derivação prefixal, professora? Porque eu tenho um prefixo. O in é o meu prefixo, tá bom? Perceberam como é super fácil? Lembra que eu disse que era 6? Eu expliquei 3, agora vem mais 3. Super simples também. Derivação prefixal e sufixal. Ocorre o acréscimo de prefixo e sufixo não simultâneo. Tá. Peraí, professora. Parece com a parasintética. Parece, mas não é igual. Lembra que lá na parasintética eu disse, olha, tem que ao mesmo tempo colocar um prefixo e um sufixo. Agora não. Quando eu tenho derivação prefixal e sufixal, eu não preciso colocar ao mesmo tempo. Eu posso colocar apenas prefixo, eu posso colocar apenas o sufixo, ou eu posso colocar os dois ao mesmo tempo. Vejam aí o exemplo. A palavra feliz, tá? Eu posso colocar somente o sufixo in e vai ficar infeliz. Eu posso colocar somente o sufixo mente, que vai ficar felizmente. Eu posso colocar o prefixo in mais o sufixo mente, infelizmente. Ou seja, na derivação prefixal e sufixal, eu posso colocar os dois, como eu posso colocar apenas um. Simples assim, como eu costumo dizer aos meus alunos. Na derivação regressiva é quando ocorre a eliminação de um fonema, de uma desinência, de uma letrinha lá no final da minha palavra. Observem os dois verbos aí que eu trouxe. O verbo falar e o pular. Quando conjugou, sofreu aí a alteração na fala. A palavra fala perdeu o R. Pular, conjuguei em primeira pessoa do singular, pulo, perdeu o AR, ganhou o O. Eu chamo de derivação regressiva, quando ocorre aí uma percazinha, tá bom? Já a derivação imprópria é quando a mudança no sentido e na classe gramatical da palavra. É quando uma palavrinha, ela pertence a uma classe gramatical e ela passa naquele momento a pertencer a outra classe. Olha aí o exemplo. O monstro do filme não é tão feio. O monstro do filme é o meu sujeito, tá bom? Monstro aí é um substantivo. Porém, nesse outro exemplo, vocês vão perceber que monstro é um adjetivo. Quando eu digo, houve um acidente monstro. Monstro é um adjetivo porque está dando uma característica ao meu substantivo acidente. Tá super simples. Então, derivação imprópria é quando ocorre a mudança aí na classe gramatical e no sentido, consequentemente. Tá bom? Vamos a exemplos. Soneto de fidelidade. Aos enamorados, aí vai um conselho, viu? Procura soneto de fidelidade Vinícius de Moraes e manda para sua amada. Nesse momento que não está podendo se encontrar, vai fazer um sucesso. Vai a dica da professora, tá bom, pessoal? Vejam só, é lindo esse soneto. Aos enamorados, não chorem, por favor.
De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre, e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Eu posso lhe dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Chore, chore. Brincadeirinha, pessoal. Veja só, eu não trouxe aí o soneto completo, tá? Tem aí o primeira estrofezinha do meu soneto e a última. Chamo a atenção de vocês para duas palavrinhas. A primeira, atento. Na palavrinha atento, eu tenho o prefixo a mais tento. Derivação prefixal. Por que derivação prefixal, pessoal? Porque eu tenho o prefixo a, tá certo? Derivação parasintética ainda o imortal. Professor, por que derivação parasintética na palavra imortal? Porque eu tenho o prefixo i, mais o meu radical é imort, mais o al, que vai ser o meu sufixo. Lembra lá? A parasintética é aquela que eu posso, que simultaneamente, obrigatoriamente, eu tenho que ter o meu prefixo e o meu sufixo ao mesmo tempo. Vamos lá. Composição. Terminamos a derivação, tá? Espero que ninguém tenha ficado com dúvida. Composição. Eu tenho dois tipos de composição. Super fácil também, super simples. Vejam bem. Justaposição é quando não ocorre alteração nas palavras componentes. Como assim, professora? Vejam só. A palavra quinta-feira. A palavra quinta mais feira. Alguém perdeu alguma letrinha aí? Algum som foi perdido? Não. Composição por justaposição. Outro exemplo, pé de moleque. Pé mais o de mais moleque. Alguém perdeu alguma coisa? Não. Então, composição por justaposição. A mesma coisa acontece em polvo e flor. Eu tenho duas palavras, duas ou três, tá? No exemplo aí de pé de moleque, que quando eu junto, nenhuma delas vai perder nada. É diferente da composição por aglutinação, que ocorre a perca de sons nas palavras componentes. Olha aí o exemplo. Planalto é a palavrinha plano mais alto. Perceba aí que houve a perca do O. Olha a outra, embora. Vocês já tinham parado para pensar que embora é formado por em, boa, hora? Olha aí quantos sons foi perdido. E não, a principal diferença, é super simples esse assunto, tá, pessoal? A principal diferença entre composição por justaposição é que não perde nada, enquanto na aglutinação ocorre perca de sons. Olha aí esse poema que eu trouxe para vocês. Os girassóis buscam a luz do sol. O que eu não sabia é que em dias nublados eles se viram um para o outro, buscando a energia de cada um. A natureza ensina. Se não temos o sol todos os dias, temos uns aos outros. Fica aí a dica, tá, pessoal? Percebam aí a formação da palavra girassol. Na formação da palavra girassol eu tenho o verbo gira, mais substantivo sol. Perceba que ninguém perdeu nada. Professora, mas tem um Szinho aí, mas sim, aí é uma regrinha que quando a segunda palavra começa com essa, ela vai ser duplicada. Outra história para outra aula, tá bom? Então aí eu tenho uma composição por justaposição, porque minhas duas palavrinhas não perdeu o som, não perdeu letra, fonema, nada, tá bom? Vamos a outro exemplo. É uma música de Gustavo Lima. Pode ir embora. A gente tentou, eu não vou negar, sua indiferença me faz pensar. Eu te avisei que ia embora, nem me não adianta nem me procurar por algum bar. Eu já fiz uma escolha, tô caindo fora. Observem aí a palavra embora, como já tinha visto, é a composição do em, boa, hora. Ocorre sim perca de sons, então por isso, composição por aglutinação, tá bom? Olha aí mais uma tirinha. Eu disse que eu gostava de trabalhar com tirinha e com música, tá? Vejam bem aí. E aí, galera? Vamos bater uma bola aqui na praia? Nós somos as meninas superpoderosas. Não, nós é que somos. Ben 10, me empresta seu relógio? Vejam só. Prestem atenção aí na palavra superpoderosa. Superpoderosa eu tenho super mais poderosos. Ninguém perdeu nenhuma letrinha ou som, então aí eu tenho composição por justaposição. Viu como é simples? Agora, nós iremos ver outros processos. Lembra lá que eu tinha mencionado que tem outros processos? As siglas, por exemplo.
As siglas, elas estão presentes no nosso dia a dia, todos nós conhecemos várias siglas. Eu trouxe apenas 3, mas tem muito mais, tá bom? ONU, Organização das Nações Unidas, quase sempre, tá? Isso aí não é via de regra, mas quase sempre vai ter o iniciozinho de cada da significação da palavra, por exemplo, O de organização, N de nações, U de unidas, tá bom? Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. AIDS, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Super fácil, né? Eu sei, pessoal. Abreviaturas, minha gente, nesse caso é para vocês estarem aqui dando aula, viu? Porque se tem uma galerinha que entende de abreviatura, é vocês. Como assim, professora? Qual professor de português que nunca recebeu uma redação em tempo de infartar, um VC lá, um PQ para dizer o porquê e tantas outras que o professor quase infarta em sala? Vocês estão sempre nas redes sociais. É preguiça, professora, de escrever. É mais simples, você não entendeu? Vejam só, além desses tipos de abreviaturas, nós temos também as que consistem no nosso mapa geográfico aí, os nossos estados. Por exemplo, Pernambuco, PE, PI, Piauí, SP, São Paulo e por aí vai, tá bom? As abreviações eu trouxe aí um quadro algo bem simples também, tá? É quando eu pego lá o iniciozinho da palavra, quase sempre, coloco um pontinho final. Eu trouxe aí os meses do ano e suas abreviações, tá? Observem aí bem direitinho. Super simples. As onomatopeias. As onomatopeias, o que é isso, professora? Que palavra tão grande, cheia de letras? Nada demais. Palavras que imitam aproximadamente sons e ruídos, tá? Cri-cri, o som imita o som do grilo. Toc-toc, imita o som de alguém batendo na porta. Ding-dong, o som da campainha. Vrum-vrum, o arranque de um carro. Tic-tac, o barulho do relógio. Tim-bum, alguém caindo na água. Atim, o espirro. Ninguém espirrou aqui não, tá? Passando, pessoal. Eu trouxe um exemplo de onomatopeia, bem simples, tá? Bum, bum, bum. Cebolinha, quer parar de fazer barulho? Boa, boa. Tá? A representação aí desses sons, nós iremos chamar de onomatopeia. Estrangeirismo, são palavras emprestadas de outro idioma, de outros idiomas, na verdade, língua inglesa, francesa, do espanhol e por aí vai. Estão presentes no nosso dia a dia e nem percebemos isso. Por exemplo, chip, pendrive, design, shopping e tantas outras palavras. Tá certo? Aí no slide eu trouxe vários exemplos para vocês. Faz parte do nosso dia a dia e nem sequer percebemos. Neologismos são palavras novas. A nossa língua, ela é viva. Como assim, professora? A língua é viva? Sim, porque os seus falantes estão vivos, que somos nós. Então, comumente as palavras, elas vão cair em desuso e novas palavras irão surgindo. Exemplo, palavras que os avós de vocês falavam, hoje em dia não usamos mais. E quantas vezes a avó diz, menino, o que é que tu tá falando? Avó, essa é uma nova palavra que quer dizer isso, como por exemplo, blogueiro, twittar, chatear, mandar mensagem pelo WhatsApp, menino, que é o WhatsApp, e por aí vai, tá? Zapear, tantas outras. Olha aí um exemplo de neologismo. Pratique o deboísmo, ficar de boa, ficar em paz, sem estresse, sem preocupação. Gírias. Vocês também, comumente, estão sempre usando gírias. Tá ligado, caô, já é, zoar, bizarro, irado, tipo, sinistro, parada. E assim, é interessante perceber que gírias do passado deixaram de ser usadas e que a cada dia novas gírias vão surgindo. Dica de leitura. Vejam bem, estão aí em casa, todo mundo tranquilinho, né? Vamos ler, vamos exercitar a mente, o cérebro, muito bom. A minha dica de leitura de hoje é a Cartomante de Machado de Assis. Para quem gosta aí de ler um triângulo amoroso, tá certo? Com um final surpreendente. Será que o marido vai descobrir a traição?
É um conto pequeno, tá certo? Vale a pena, eu tenho certeza que vocês irão amar ler esse conto. Podem voltar ao que tá fazendo, brincadeirinha, podem não, vamos estudar, tá bom? Tchauzinho, pessoal, e até a próxima aula.